Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá mais uma videoaula. Nós vamos falar hoje do capítulo 6, que fala sobre a localização, coordenadas geográficas, né? A gente vai entender um pouquinho sobre isso, como que funciona, quais são os instrumentos, né, que a gente se aplica para poder fazer a boa leitura de uma coordenada, quais os que nos auxiliam, né? E saber a função, né, da compreensão de uma coordenada geográfica, como ela é tão importante para a gente. Muito bem, eu vou começar falando para vocês, né, já de tecnologia, vou falar de satélites. Muito bem, nós temos em média 24 satélites para poder fornecer as coordenadas geográficas que a gente acaba aplicando aqui no planeta Terra, né, na superfície terrestre. A gente precisa dessas coordenadas, dessa posição, através das linhas imaginárias, que eu vou falar mais à frente um pouquinho, né? Porque quando a gente fala de GPS, logo vem aí à mente da gente o aplicativo do celular, ou então aquele que já vem embutido no sistema do carro, né? Mas o GPS, ele antes, né, desses moderninhos aí utilizados em automóveis e celulares, ele é utilizado dessa forma aí, ó, que vocês estão vendo. O GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, né, é uma sigla em inglês, traduzido para a gente é isso, Sistema de Posicionamento Global, ele pode nos dar a localização em qualquer parte da superfície terrestre. Isso mesmo. A gente pode ter uma ideia de uma localização exata de uma espécie nativa da floresta amazônica, lá uma árvore, né, centenária, e a gente na floresta amazônica não tem rua, né? Não tem como você mapear por rua, por CEP, né? Você imagina um cruzeiro, você tem um ponto exato de parar para que as pessoas possam desfrutar de repente aí de uma paisagem e tudo mais. Como é que o comandante do navio vai saber falar, né, o ponto exato daquela parada, daquela pausa que ele prometeu fazer, né, para ver um pôr do sol e tudo mais, se no oceano não tem rua, não tem, né, uma travessa, uma rua, uma avenida, não tem. Então é através dessa posição, dessa localização. E para a gente utilizar as imagens de satélite, né, e compreender aonde fica cada coordenada, onde fica cada pontinho exato do planeta Terra, nós utilizamos as linhas imaginárias. Olha só, na horizontal, as linhas imaginárias são chamadas de paralelos. Isso mesmo. Os paralelos são linhas circulares que circundam todo o planeta, tá? É uma volta completa. Por que isso? Quando a gente for falar dos meridianos, os meridianos não fazem uma volta completa, não é volta de 360 graus. É uma parte somente de uma face do planeta que a gente chama de um semicírculo de 180 graus. Mas deixa o meridiano mais para frente que agora eu vou explicar o paralelo. Muito bem. Os paralelos são essas linhas imaginárias. A gente tem o paralelo principal, que é o de latitude zero, que é a linha do Equador. Temos ao norte o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico como um dos mais famosos, tá? Os mais conhecidos. Mas cada linha dessa que vocês estão vendo corresponde a um paralelo, tá? Ao sul, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, tá? Então, nós temos aqui os paralelos que, além de fornecer esses graus que vocês estão vendo aí, os graus positivos ficam ao norte e os negativos ao sul. Por que positivos e negativos? Quando a gente pega um grau negativo de latitude, sabemos que ele está ao sul da linha do Equador. Quando pegamos um grau positivo, sabemos que ele está ao norte da linha do Equador, né? Isso é só para dar a ideia de norte e sul, tá? Porque os graus são idênticos, tá? Você pode pegar 10 graus positivo, já sabe que é ao norte. 10 graus negativo, já sabe que é ao sul, tá? Cada linha corresponde a um grau diferenciado. Qual a função desses paralelos além de fornecer a latitude?
Esses graus nessas linhas imaginárias também têm a função de definir as zonas térmicas da Terra. Então, entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, né? Essa faixa que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu dar uma rabiscada aqui para vocês. Olha só, isso aqui está situado o clima tropical entre trópicos. Olha só que interessante. Entre trópicos, clima tropical. Aqui, deixa eu já sinalizar para vocês. Nessa parte aqui agora, ó, que eu estou sinalizando, e nessa daqui, já é clima temperado. Temperado norte e temperado sul. Tá vendo só? Por que temperado? Nessas regiões, como já estão bem afastadas da linha do Equador, são áreas que têm as 4 estações do ano bem definidas. A gente pode ter um exemplo disso no sul do Brasil, né? Os 3 estados do sul do Brasil, você tem ali as 4 estações do ano bem definidas. E ao norte também do nosso continente, pegamos ali os Estados Unidos também com as 4 estações bem definidas. O Canadá já está se aproximando muito do Círculo Polar Ártico, e aí ele pega mais uma questão de friagem que não permite muito verão assim escaldante como a gente está acostumado, né? Mas ele tem também. Muito bem, os paralelos definem as zonas térmicas da Terra. Já esquecendo, e tem os círculos polares, tá? Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Esses círculos polares já indicam que é o clima, a zona, né, de clima polar. Então nós temos aqui no meio, onde tem a linha do Equador, onde eu fiz esse primeiro rabisco aqui, essa ondinha, clima tropical, tá? Depois temos o temperado norte, temperado sul e o polar norte, polar sul, ok? Muito bem. Agora vamos falar, para a gente poder compreender a questão do GPS, nós temos que cruzar informações. Essas informações têm que vir através desses graus aqui de latitude e desses graus aqui de longitude. O meridiano de grau zero, né, que vocês estão vendo bem no meio do globo, esse meridiano se chama meridiano de Greenwich, porque ele corta uma cidade de Greenwich lá na Europa. Então, esses graus aqui, eles servem de orientação para que a gente cruze com informações dos paralelos, para que a gente possa achar qualquer ponto no globo terrestre. Mas assim como os paralelos, né, que fornecem graus de localização, esses daqui também fornecem graus de localização, os meridianos, lá tem o grau de localização e as zonas térmicas da Terra. Esse aqui também tem uma função além de fornecer localização. Eles definem os fusos horários da Terra. Então, através do meridiano zero, tudo que estiver para leste são positivos, para oeste, negativos. Como que isso funciona? Se eu tiver alguma referência, né? Por exemplo, o Brasil e pegar Portugal lá na Europa. A diferença entre um país e outro está de 3 graus de longitude. Se está a 3 graus de longitude, deixa eu dar uma rabiscada aqui também, sinalizar para vocês. Se a gente pega, né, Portugal mais ou menos nessa posição aqui, e a gente pega aqui o Brasil, ó, mais ou menos aqui. Então temos 3 linhas dessa de diferença de um para o outro, e Portugal está na segunda, né, à direita. Eu vou dizer para vocês que Portugal está a 3 horas à nossa frente, né? O horário deles está 3 horas adiantado. Se eu já pegasse, por exemplo, para o Chile, que está a 2 graus ao nosso oeste, eu já vou diminuir o horário para o Chile. Ele está atrasado 2 horas com relação ao nosso horário. E por aí a gente vai fazendo a leitura, né, dos fusos horários do planeta Terra. Então, os meridianos, eles nos fornecem informações de graus, ok? Para que a gente possa compreender isso aí direitinho
sobre os horários e as coordenadas, e os paralelos à coordenada e as zonas térmicas da Terra, ok? Muito bem, pessoal, tem uma novidade aí para vocês. Olha, antes do exercício, tem um joguinho na página 130, da Batalha Naval. Até coloquei um gráficozinho, não é idêntico ao que está lá na apostila não, mas só para vocês terem uma ideia. Chama o papai ou a mamãe, um irmão, alguém, faz com você esse joguinho aí que ele é muito divertido, ele é muito legal. E com isso vocês acabam praticando a questão da coordenada geográfica, porque quando você utiliza a coluna numérica com a coluna de letras, né, você acaba achando um ponto exato dentro dessa tabela que está aí sinalizando o jogo. Deem uma lida, tem a instrução do jogo lá na página 130 e faz o joguinho lá, dá para se divertir um pouquinho. Quem sabe aí fica um expert e a gente monta uma batalha naval na escola quando acabar a quarentena. Eu vou gostar muito e eu aposto que vocês também. Até a próxima e olha, tem exercício, hein? E aí esquecendo. Página 130, 131, 132 e 133. Não esqueçam de fazer os exercícios. Bons estudos e até a próxima, pessoal!